Olá, meu nome é Leonardo Zapata, eu sou neurocirurgião e hoje, devido ao Dia Nacional de Combate ao Câncer, dia 27 de novembro, nós vamos falar sobre metástases, tanto para a coluna vertebral quanto para o crânio. São da área de atuação do neurocirurgião e as metástases para a coluna vertebral têm uma fundamental importância pela sua prevalência, assim como o pulmão e fígado são locais importantes de metástases de tumores de outros locais e tem uma prevalência de até 10% de diagnóstico inicial por acometimento da coluna, ou seja, muitas vezes a primeira apresentação de um câncer pode ser uma doença na coluna metastática, né? Até 30 a 90% dos pacientes em estágio avançado de qualquer tipo de câncer podem apresentar lesões metastáticas na coluna, né? Isso torna essa avaliação e essa investigação para o oncologista e neurocirurgião muito importante, né? Como a gente vê nesse slide, tem uma prevalência de 70% dessas metástases na coluna torácica, né? 10% na coluna cervical e 20% na coluna lombar. Em até 80% das vezes, essa metástase ocorre no corpo vertebral, na parte mais anterior da vértebra, né? Principalmente do tipo lítico, que destrói a vértebra e consome e diminui seu tamanho. A apresentação clínica é fundamental para a identificação a partir dos sintomas que o paciente queixa. Dor é o principal sintoma, principalmente nos adultos, né? Em crianças podem ter outras apresentações, como alterações na marcha, escoliose, né? Alguma alteração na coloração na pele, mas nos adultos também, e como nas crianças, tem alterações sensitivas, né, de acordo com o local onde está o tumor, alterações motoras de força, perda de força braço, perna, alterações esfincterianas, que envolvem esfíncteres urinários e também esfíncter para controle da evacuação, ou seja, o paciente pode ter dificuldade tanto na evacuação quanto para urinar, além das deformidades que a gente já comentou, e hemorragias que podem acontecer até no sistema, no líquor, né? Ou seja, o paciente pode apresentar sinais de meningite, né? E isso tem que ser tratado com máxima prioridade pelo médico. Os sintomas vão depender muito de onde estão as lesões, né? Ou seja, lesões no corpo vertebral, elas estão mais associadas com dor noturna. Lesões nas facetas, nas articulações estão associadas com dor ou movimentação. E lesões que estão comprimindo nervos estão associadas com dores irradiadas tanto para braços quanto para pernas. E, além disso, num quadro mais grave, a gente pode encontrar lesões comprimindo a medula. Nesse caso, o paciente pode apresentar, dependendo do nível, uma perda de força tanto de pernas ou de braços, associada àquelas alterações nos esfíncteres que a gente já comentou, dificuldade no controle de urina e de evacuação. Os exames são diversos, aqui eu citei apenas alguns, mas a gente tem a possibilidade de utilizar raio-x, tomografia, ressonância, angiografia, mielografia, punção lombar, inclusive na diagnósticos de metástases ou quando há hemorragia subaracnoide, e as biópsias. Aqui no caso a gente tem uma biópsia guiada aqui por tomografia, com bastante precisão. O radiologista intervencionista ou o neurocirurgião consegue realizar a biópsia de uma lesão localizada no corpo vertebral, por exemplo. A cintilografia, né, nesse caso aqui foi identificada a captação na coluna torácica, muito importante, e ajuda a fazer uma identificação global do esqueleto, né, que além do pulmão e do fígado, está entre os mais prevalentes de receber metástases no corpo. Aqui uma breve distinção entre tumores primários, envolvendo a coluna, e tumores metastáticos. Os tumores primários, eles são uma porcentagem bem menor, a gente tem 5% de tumores primários que acometem a coluna e 95% dos tumores que envolvem a coluna
são metastáticos, vieram de outro local. Geralmente, os tumores metastáticos acontecem mais em idosos, acometem principalmente o corpo vertebral, como eu já falei, então a duração mais curta, né, até o surgimento dos sintomas. Em alguns casos, o tratamento visa mais a paliação, alívio de sintomas, né? E no tratamento do tumor primário, o objetivo principal é cura, né? A gente tem também diversas abordagens, né, envolvendo cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Em geral, nas metástases, a gente faz uma ressecção não em bloco, mas aos poucos a gente retira a lesão, né, de forma bastante delicada, né, e progressiva, não retira em bloco, e é feita geralmente uma radioterapia e quimioterapia também, de acordo com a lesão tumoral. É importante avaliar o perfil clínico do paciente, como que ele está se apresentando, para definir conduta, né? E por isso a gente tem escalas, que não cabe aqui a gente esmiuçar, mas o médico ele tem a condição de avaliar qual é a melhor abordagem para aquele paciente. Se é um paciente que está com uma qualidade de vida completamente preservada, as atividades de vida diárias estão bastante ativas, né? Então, isso fala a favor de alguns tipos de tratamento, às vezes até mais agressivos, visando uma cura completa ou restabelecimento. Em alguns casos, quando o paciente já está mais acamado, com mais restrições, a gente busca um tratamento mais paliativo, principalmente focando no alívio da dor. A ressecção completa é a primeira linha para a maior parte dos tumores, né? Ou seja, retirar completamente a lesão é o alvo, é o ideal que a gente gostaria de alcançar, mas nem sempre é possível, né? Em alguns casos, a gente tem que fazer uma cirurgia separativa, que a gente chama, descomprimindo a medula e permitindo, assim, que a radioterapia haja de forma mais eficaz e com mais segurança, né? Apenas no tumor, já que ele vai estar separado da medula, né? Em alguns casos, quimio e radioterapia, principalmente para tumores intramedulares e lesões metastáticas, a gente tem usado bastante. A questão do tempo de abordagem é fundamental, né? Ou seja, tempo também é medula, tempo é coração, tempo é medula, tempo é cérebro também. Então, quanto antes esse paciente puder ser abordado, melhor, né? A gente sabe que, idealmente, nas primeiras 48 horas após um déficit neurológico, a perda de força, mas se não puder ser realizado nessas primeiras 48 horas, ainda é melhor que esse paciente seja abordado na primeira semana do que após um longo prazo. A gente tem melhores resultados em relação à recuperação e reabilitação dos pacientes que são abordados o mais precoce possível. Em relação aos tumores metastáticos para o crânio, vou citar aqui apenas algumas novidades bastante recentes. Nesse mês, recentemente, estão saindo alguns trials tratando sobre radioterapia intraoperatória, né? Isso é algo que ainda não está bastante divulgado no planeta, mas é algo que está começando. Então, o meu objetivo aqui é só gerar mais esperanças para alguém que tem metástases, sejam cerebrais ou de coluna. A gente está iniciando aí com esse tipo de terapêutica no mundo, de forma mais precoce. A radioterapia tende a ter resultados melhores e uma segurança maior, né, expondo menos outros tecidos que estão saudáveis e expondo apenas aquele tecido que está doente, né? Bom, algumas dicas de prevenção, é claro que a gente tem que falar aqui, porque o dia é de combate ao câncer, então a gente tem que evitar que ele surja. A primeira, sem dúvida, é não fume. O cigarro está associado com várias doenças, com vários tipos de tumores, e, sem dúvida, é a principal medida que a gente pode tomar, porque além dos mais conhecidos, como pulmão, boca,
orofaringe, ele é um fator de risco para praticamente todos os outros tipos tumorais que a gente consegue enumerar. A alimentação saudável protege contra o câncer, evitar bebidas alcoólicas, principalmente em associação com cigarro, também ajuda a proteger, evitar comer carne processada, ou seja, isso também está dentro aqui da alimentação saudável, praticar atividades físicas, controlar o peso, né? Para as mulheres, importantíssimo realizar o exame preventivo para prevenção de câncer de colo de útero. A vacinação para o HPV também é fundamental, com o mesmo intuito. A vacinação para hepatite B, prevenindo aí, tumores hepáticos, né, do fígado. E a exposição solar, né, nos horários adequados, né, com a proteção adequada, uso de filtro solar, porque o câncer de pele é, sem dúvida, o mais prevalente, né, alguns tipos, como o melanoma, podem ser metastáticos para o sistema nervoso, tanto crânio quanto coluna. Bom, aqui eu vou terminando a nossa conversa. Meu objetivo aqui foi só lembrar alguns aspectos, né, de metástases para o sistema nervoso, tanto crânio e principalmente para a coluna, e lembrar da fundamental importância da prevenção e do estilo de vida saudável. Fico aqui à disposição, deixo meus contatos. Se alguém precisar, procure um neurocirurgião o mais precoce possível diante de qualquer sintoma desses que eu enumerei. Obrigado.